Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo essa nossa aula sobre equações do primeiro grau, tá? Pessoal, sou o professor Caio, tá? E hoje nós veremos a primeira aula, tá? Sobre equações do primeiro grau. E nós não entraremos especificamente na função afim, ok? Aquela f de x igual a x mais b. A gente vai trabalhar hoje com algumas propriedades, tá? Da igualdade, para que assim a gente consiga trabalhar certinho com a função ali na frente, tá? Então vamos lá, ó. Começar com o básico aqui, né? Quando a gente trabalha com igualdade, a gente tem que pensar como se fosse uma balança, tá? Se eu tenho um lado igual ao outro lado, quer dizer que o peso, que a quantidade, que o valor dos dois lados são iguais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui que 2 mais o x é igual a 10, quer dizer o quê? Que 2 mais esse valor tem que dar 10. Automaticamente a gente já sabe que é o 8, certo? Então é o seguinte, ó, como que a gente faz para descobrir isso? Olha só, se a gente trabalhar com a ideia que isso daqui é uma balança, pensa comigo, se eu tirar 2 quilos de cada lado, continua equilibrada a minha balança. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, do lado esquerdo, um menos 2, ok? E do lado direito, um menos 2 também. Olha só o que ia acontecer. Aqui, ó, menos 2 com mais 2, ia sumir, né? Ia cortar, ia sobrar só o x. E 10 menos 2 fica 8. Então, com isso, a gente consegue chegar no valor do x, trabalhando aí com a ideia da balança. Outra ideia que a gente pode fazer é simplesmente o seguinte, ó. 2 mais x igual a 10. Quando a gente passa, a gente pode pegar, por exemplo, esse 2 e passar para o lado de lá. Quando a gente faz isso, a operação que ele está fazendo é invertida. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 mais 4. Então, aqui é uma soma, certo? Então, esse 2 que está somando vai para o lado de lá, subtraindo. Então, ficaria que o x é igual a 10 menos o 2. Então, o x é igual a 8 também. Ok? Bem tranquilo. A mesma coisa a gente pode fazer com a multiplicação ou com a divisão, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, por exemplo, se tivesse aqui o seguinte, ó. 3 vezes o x é igual a 12, ok? Pelo método da balança, olha só. Se eu dividir, por exemplo, se eu tirar metade do peso de um lado e metade do peso do outro, se a balança já estava equilibrada, vai continuar equilibrada. Se eu tirar, ó, se eu dividir o peso de um lado por 3 e do outro por 3 também, vai continuar igual. Então, uma forma para eu resolver isso daqui e deixar o x sozinho seria o seguinte. Vou dividir esse lado aqui por 3 e esse aqui por 3 também. Ia ficar, ó, cortou, sobrou só o x. E aqui, 12 dividido para 3 é igual a 4. Então, eu poderia fazer assim, ou da seguinte forma, ó. 3 vezes o x igual a 12. Outra forma é passando o 3 para o lado de lá. Como é 3 vezes o x, o 3 está multiplicando. O contrário da multiplicação é a divisão. Então vai ficar x é igual a 12 dividido por 3, logo x é igual a 4. Ok? Vamos lá agora para outra aqui, ó. Com a divisão agora, que vai ser a mesma coisa ali, né? Só que tem um detalhezinho que é bom a gente lembrar. Se tiver agora o seguinte, ó. Eu tenho 2 dividido para x é igual a 2. Como que eu vou resolver isso daqui, ó? Bem simples. 2 dividido para x. Eu gosto de trabalhar quando eu tenho isso daqui da seguinte forma, ó. É 2, embaixo tem o x. E isso vai ser igual a 2. Do método, deixa eu pensar aqui, do método mais convencional, o que eu faria para eliminar esse x aqui, ó?
Agora vai quebrar um pouquinho a cabeça de vocês, ó. Eu multiplicaria os dois lados por x, ok? Se eu multiplicar os dois lados por x, ó, aqui vai ficar um x, aqui vai ficar um x, e esse x corta com esse x, e ficou agora, ó, 2 é igual a 2x. Só que isso daqui, ó, pô, fica uma viagem muito louca, né, mano? Então, o que que a gente pode fazer, ó? 2 dividido para x é igual a 2. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma regra que é bem simples. Eu posso inverter os valores. O que está aqui sozinho com o que está aqui embaixo. Ficaria assim, ó. 2 dividido para 2 é igual a x. Logo, meu x vale 1, certo? Então, olha só. Quando eu tiver esse formato aqui, eu posso simplesmente substituir os dois lados, tá? Eu vou fazer isso só quando o x estiver aqui no denominador da fração, né? Se estiver em cima, a gente faz dessa forma aqui, ó. Então, se eu tiver aqui, ó, x dividido para 4 é igual a 8. O que eu faria aqui? Nesse caso, ó, como eu quero descobrir o valor do x, eu tenho que deixar o x sozinho. Então, eu passo 4 para lá, ele estava dividindo, ele vai multiplicando, ok? Lembrando o seguinte, ó, eu sempre passo o valor que está na parte de baixo, tá? Eu não mexo com o valor que está aqui em cima, é sempre o de baixo, de baixo, de baixo, de baixo. Então, vai ficar x é igual a 4 vezes o 8, x é igual a 32. Cheguei na resposta, tá? O que pode acontecer aqui agora é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha isso daqui, ó. Vamos trabalhar com a equação, vamos trabalhar bem aqui com a equação. 2x mais 3 é igual, agora, deixa eu pensar aqui, é igual a 12, tá? Olha só esse processo aqui, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar o seguinte, para descobrir o valor do x, eu tenho que deixar o x sozinho, ok? Então, olha só, vou passar esse 2 para lá já dividindo? Não. Primeira coisa que eu faço, ó, é organizar. Eu vou passar tudo que dá usando só a soma e a subtração primeiro. Então, olha só, vou pegar esse 3 e passar para o lado de lá. Então, vai ficar 2x, continua aqui, igual a 12, menos o 3, porque ele passa e inverte o sinal. Então, vai ficar 2x igual a 9, ok? Agora, lembrando que esse 2x é como se fosse 2 vezes o x, né? Agora eu vou pegar esse 2 e vou passar para o outro lado e ele vai dividindo. Vai ficar x é igual a 9 dividido para 2, que é 4,5, ok? Então, quando eu tenho mais coisas, olha só, a primeira coisa que eu faço é tentar resolver um lado. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um 12 mais 5, eu ia somar aqui primeiro, para depois passar esse lado para esse número para cá, né? Então, uma regrinha que a gente gosta, que a gente faz, que dá sempre certo, é o seguinte: o que tem x fica de um lado, o que tem número só fica do outro, tá? Vou fazer um maior aqui que vai dar para ver bem isso. Vou fazer um baita aqui agora, ó. 2x mais 5 menos 7x igual a menos 8x mais 5 menos x. Ok? Olha só nesse caso aqui. A gente tem um monte de número. Vou até botar mais um aqui. Vou botar até um mais 7 aqui, só para ficar mais complicadinho. Então, olha só. O que a gente faz? A gente pode já de cara fazer o seguinte, ó. A gente pode juntar o que tem x com o que tem x, ok? Aqui também o que tem x com o que tem x, e o que tem só número com o que tem só número, tá? Pessoal, eu não posso fazer, ó, 2x mais 5 vai ficar quanto? 7x? Não, ok? Pensa como se fosse o seguinte, o valor sozinho é como se fosse reais. Então, eu tenho 5 reais aqui, 5 reais, 7 reais. O x é como se fosse, sei lá, carro.
Então é o seguinte, 2 carros, menos 7 carros, menos 8 carros e menos 1 carro. Então é o seguinte, eu posso somar 2 carros com 5 reais? Posso, vai ficar 2 carros mais 5 reais. Então, tipo, não tem como juntar 2 carros mais 5 reais, não é 7 reais e nem 7 carros. E sim 2 carros mais 5 reais. Então eu não tenho como somar eles assim. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou primeiramente organizar os lados, ó. Eu tenho 2x com menos 7x, eu vou ter menos 5x, ok? E eu tenho esse mais 5 que está aqui também sozinho. Então, beleza, organizei um lado. Vou organizar o outro, ó. Menos 8x com menos 1x, eu vou ter menos 9x. 5 mais o 7, isso daqui vai me dar mais 12, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou deixar o que tem x de um lado do igual e o que tem só o número do outro lado do igual. Então, eu vou deixar o que tem x para o lado esquerdo, tá bom? Então, eu vou pegar esse menos 9 e passar para cá. Ele vai vir somando. Eu vou pegar esse 5 que é positivo, ele vai vir para cá, subtraindo, né? Então, eu vou ter o seguinte. Do lado de cá, eu vou ter o menos 5x. E esse menos 9 veio mais 9. Do lado de lá, eu já tinha um 12. E agora vai chegar um menos 5. Ok? Tranquilo? Aqui esqueci do x, né? Que era 9x negativo, veio 9x positivo. Agora eu vou juntar os dois lados de novo, ó. Menos 5x com mais 9x, eu vou ficar com 4x. Aqui 12 menos 5 vai dar 7. Próximo passo, passar o 4 agora. Olha só que legal. Tenho certinho aqui, ó, 4x igual a 7. Então tem um valor só aqui. E aqui eu tenho um valor multiplicando o x. Agora que eu cheguei nessa parte, que eu vou sim passar o 4 para cá dividindo, tá? Então vai ficar 4x... Não, direto aqui, né? Deixa eu copiar aqui para fazer embaixo. Então eu vou pegar esse 4 que está multiplicando x e vou passar para o lado de lá, dividindo. Vai ficar x igual a 7. E olha só, sempre que ele passa dividindo, ele passa para a parte de baixo, tá? Então vai ficar 7 dividido para 4, como sendo a minha resposta, tá? Isso daqui daria 1,75. Ok, pessoal? Então assim, ó, equação do primeiro grau, ele é muito usada em exercício para ver lucro de empresa, essas coisas assim, tá? Cai bastante. Então, ó, essa primeira aula foi só para ter uma noção, tá? Do que é equação, o que eu faço de um lado, do outro, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Próxima aula, a gente vai trabalhar com a função afim, que é a equação do primeiro grau ali, de f de x igual a x mais b, e a gente vai encontrar a raiz das funções, tá? A gente vai ter várias funções ali, vai encontrar a raiz dela e também, em seguida, na outra aula, como encontrar o gráfico de uma equação do primeiro grau, ok? E nas outras aulas, esse daqui vai ter bastante aula, serão só exercícios, tá? E a resolução para a gente pegar bem aí qual que é o jeito que cai os exercícios e como que a gente pode fazer, como que a gente pode interpretar essas questões. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, obrigado por estar assistindo até agora. Se inscreva no canal, né? E não se esqueça de ir ali embaixo e certinho ali no meu canal, vai em playlist que vai ter a continuação do conteúdo. Ok? Valeu!